Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e começa mais um Economia Tudo. Falando do que rolou na semana, na verdade a gente vai voltar um pouco no fim da semana passada, falar um pouco da economia americana e qual que foi a repercussão aqui no mercado brasileiro. O que aconteceu lá no fim da semana passada? Teve a reunião do Comitê lá de Política Monetária dos Estados Unidos, tudo muito parecido com o nosso aqui, e eles definem qual que é a taxa de juros que vai ser a taxa de juros básica da economia americana. Na verdade, no caso do Banco Central americano, como no caso brasileiro, ele não decide qual que é a taxa de juros, ele define o que vai fazer com política monetária, com a quantidade de moeda em circulação na economia, e com base nisso influencia a taxa de juros. E no caso, é a taxa de juros do mercado interbancário, como que os bancos emprestam ou tomam emprestado entre eles no overnight. Então, com base na política monetária, o Banco Central, o brasileiro, o americano também, eles afetam essa taxa de juros, e essa taxa de juros mexe em toda a cadeia de taxa de juros do mercado. Então não é que ele decide a taxa de juros, ele ajusta a política monetária de modo a acertar essa meta de juros do mercado interbancário. O que o Fed, que é o Banco Central americano, fez? Eles decidiram que eles iriam manter a taxa de juros, essa meta de taxa de juros, em torno de 2,5% ao ano. Mais importante que a manutenção foi a sinalização do Fed, essa taxa de juros poderia cair ao longo deste ano ainda. Então isso aí gerou um ânimo nos mercados, e em particular no mercado brasileiro. Então eu vou falar daqui a pouco como é que o efeito de mudança na política monetária americana afeta o mercado de ações aqui no Brasil. Mas antes, dar um panorama do que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele veio de uma recessão muito forte, aliás, o mundo inteiro veio de uma recessão muito forte ali na crise de 2008, e os Estados Unidos vêm se recuperando ao longo do tempo. Na recessão, a taxa de juros, o Fed ele baixou a taxa de juros lá para zero. Com a recuperação, principalmente mais recente, da economia americana, ele veio normalizando a política monetária e puxando essa taxa de juros ali para a casa dos 2,5%, onde ela está hoje. A economia americana hoje está indo muito bem, está crescendo bastante e o desemprego está muito baixo. Parte disso vem por causa dos estímulos fiscais que foram dados recentemente, com um corte de impostos para empresas, entre outras coisas. A indicação é que esse estímulo fiscal, uma hora ele vai morrer, ele vai perder força. E além disso, você tem essa incerteza com a guerra comercial com a China, isso aí dá alguma indicação que a economia americana ela pode dar uma fraquejada no futuro. E com base nisso, o Banco Central lá na frente, com essa diminuição de fôlego, poderia baixar a taxa de juros lá na frente. Então essa é a indicação que a gente tem hoje, é uma expectativa de queda de taxa de juros. E essa mera expectativa já gera um ânimo em mercados emergentes como o brasileiro. O que acontece? Com a queda na taxa de juros lá na frente, e isso mexe na taxa de juros mais longa hoje, a taxa de juros mais longa é com títulos, por exemplo, da dívida pública americana, que vão pagar mais no longo prazo, já abaixa a taxa de juros longa. Isso faz com que o mercado brasileiro fique mais atrativo. Com o mercado brasileiro ficando mais atrativo, a expectativa é que venha mais dinheiro para cá, não só no Brasil como outros mercados emergentes. Quem está botando dinheiro no título americano não vai ganhar tanto dinheiro assim, então vai buscar alternativas mais arriscadas. Então isso faz com que, por exemplo, no Brasil, você observe o dólar caindo ao longo do tempo. Ele já vem caindo. Aqui a gente está mostrando aqui o gráfico do dólar ao longo do último mês. Ele já vem caindo por causa de fatores locais, com uma melhor perspectiva da aprovação da reforma da Previdência. Mas aí essa sinalização do Fed deu um fôlego a mais e o dólar acabou caindo ainda mais. E a Bolsa brasileira vai bem, né? Vem melhorando também por causa dessa expectativa de que a reforma da Previdência vai para frente. E além disso, esse estímulo do Fed veio e deu uma bombada ainda maior na Bolsa. E a Bolsa cruzou a tal da marca dos 100 mil pontos. Cruzou os 100 mil pontos. E ainda está acima quando a gente está gravando aqui hoje, na sexta-feira. Perdeu um pouco de fôlego ali no fim da semana. O Banco Central americano falou que não é bem assim que vai derrubar juro. Então está meio incerto essa questão. O presidente Trump reclamou um monte da decisão do Fed de manter a taxa de juros. E aí, não sei se foi por causa disso que o Fed reagiu, mas aí dizendo que não é bem assim, que a perspectiva de queda de juros não é tão clara assim. A Bolsa e o câmbio deram uma escorregadinha, mas ainda estão indo muito bem. No fim da semana também, a gente teve alguma incerteza sobre a aprovação da reforma da Previdência aqui no Brasil. A gente vê algum movimento de setores que poderiam ter perdas aí com a reforma da Previdência se mobilizando, alguns deputados
se mexendo por conta disso e ameaçando ali o relatório do senador Samuel Moreira, mas no fim da semana a gente viu que as coisas se consolidaram. Tem uma tentativa ainda do Rodrigo Maia de trazer os governadores, os estados e municípios para dentro da reforma, que seria uma coisa muito boa. Então, acho que a perspectiva aí no fim da semana foi boa para mercado financeiro, para dólar, um dólar mais barato e assim por diante. A gente falou aqui dos 100 mil pontos da Bolsa, né? Teve esse número mágico que a Bolsa cruzou, que são 100 mil pontos. O que são esses pontos que a gente fala tanto? Como é que calcula o quanto que a Bolsa está rendendo ali? O índice da Bolsa, o Ibovespa, ele é baseado numa carteira hipotética de ações. É como se o investidor comprasse uma carteira de ações que é dada pelo Ibovespa. Nessas ações, quais que pesam mais? São aquelas que têm mais movimento na Bolsa. Que no Brasil, tipicamente, são grandes estatais e bancos. Então você monta essa carteira de ações e aí você avalia como essa carteira de ações ela ganha ou perde valor ao longo do tempo. Então, no começo dos tempos, lá em 1968, quando o índice foi estabelecido, no primeiro dia, que foi no dia 2 de janeiro de 1968, foi feita uma normalização. O índice naquele dia seria igual a 100. Isso é meramente uma normalização. O que significa isso? Se eu observo no dia seguinte, eu não sei o valor no dia seguinte, eu só estou fazendo aqui uma suposição para a gente entender como é que funciona. Se no dia seguinte foi estabelecido o número 100, a gente observou, por exemplo, 102, quer dizer que essa carteira hipotética que compõe o índice da Bovespa, ela ganhou 2%. Então, um investidor que colocou dinheiro na bolsa, nessa carteira, em determinado dia, e ele olhou depois, quer dizer que ele teve um retorno de 2%, que é isso que importa para o investidor. Não importa para o investidor se o número é 102 ou 1020. Suponha que a gente mexesse na normalização. Então, falar, olha, não é mais 100 agora, o índice no começo dos tempos, é 1000. Aí tem que ajustar tudo. Então, o índice no dia seguinte, ao invés de ser 102, ele seria 1020. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. O ganho é igual a 2%. Se eu observasse no fim da semana que o índice é 99, quer dizer, quem comprou essa carteira no começo da semana e olhou no fim, perdeu 1%. No fim das contas, não importa se é 100, não importa quanto que variou. Esse índice, ao longo do tempo, ele sofreu algumas modificações. Em particular, ele sofreu cortes de zero. Então, ali no período da hiperinflação no Brasil, anos 80 e 90, tudo estava crescendo de valor, ainda que seja totalmente artificial, né? Os preços das ações na Bolsa vão crescendo. Então, o que acontece? Para não ter aqueles números gigantescos, você fazia ajustes com cortes de zero. Então, o número que a gente tem hoje, ele reflete essa normalização inicial, esses 100 mil pontos, e esses cortes de zero. Ele não significa muita coisa, porque a única coisa que é relevante para o investidor é ele relativo a algum número. Se a gente não tivesse cortado um dos zeros que foi cortado, ela estaria hoje em 1 milhão. 1 milhão parece melhor que 100 mil, né? Muda muita coisa? Não muda nada, é só uma mudança cosmética na normalização. Então não deveria importar muito essa marca de 100 mil. O que ela faz de diferente, que pode fazer diferente, é que ela cria uma saliência, que as pessoas começam a prestar mais atenção. Então isso poderia dar um gás na Bolsa, porque agora as pessoas estão prestando mais atenção na Bolsa e querem investir sem ter mais otimistas. Não tenho certeza se isso apareceu de fato, a gente precisa de um estudo mais empírico, mais rigoroso para isso, mas de qualquer forma não está refletindo a verdadeira rentabilidade das empresas que compõem o índice, que é o que é relevante no fim das contas. Então é só uma coisa de chamar a atenção do investidor. Outra coisa com relação ao índice, a esses 100 mil pontos. Eu falei aqui que no passado teve esses cortes de zero que foi por causa da inflação. O índice também, ele não é corrigido pela inflação. Então, hoje a gente não tem inflação que tinha de 1.000, 2.000% na década de 80 e 90, mas ainda assim você tem inflação e ela distorce os valores das coisas. O que está acontecendo? Com a inflação, o preço de tudo sobe, inclusive o preço das ações na Bolsa. Então não é que você está tendo mais rentabilidade daquelas empresas que compõem o índice, mas pode ser simplesmente que o preço está subindo. Então passou essa marca dos 100 mil pontos, todo mundo falou que é o recorde da Bolsa, mas a hora que a gente tira a inflação, a gente publicou um texto nessa semana sobre isso, aqui está o gráfico, a hora que a gente tira o efeito da inflação, a gente vê que a gente não está no pico. O pico, desde que a gente tem os dados, ele ocorreu lá em 2008, depois que você tirou o efeito da inflação, ali quando a economia ainda estava bombando, antes da crise, quando o Brasil tinha descoberto o pré-sal, tinha uma euforia, depois caiu, voltou a subir, teve os movimentos. Para a gente chegar naquele ponto lá, ajustado pela inflação, a gente precisaria chegar lá nos 130 mil pontos. Então, de novo, é um número mágico, que chama a atenção das pessoas, mas que ele não é tão importante assim. Ele precisa ser levado, a gente precisa levar em conta que ele é fruto de uma normalização e ele também é afetado pela inflação. Quando a gente tira o efeito da inflação, a gente vê que não é toda essa beleza assim. A gente está falando aqui de saliência,
como que as pessoas prestam atenção num índice, por exemplo, da Bolsa, quando ele chega a um número mágico de 100 mil pontos. Nós, como consumidores, a gente também reage a esse tipo de informação. Então, tem coisas que a gente presta mais atenção e coisas que a gente presta menos atenção. A gente discutiu aqui no Porquê, há algumas semanas, a questão dos preços terminados em 99 centavos. Então, a gente olha direto, vai no supermercado, você vê lá, por exemplo, o preço é R$ 7,99. Ah, por que R$ 7,99? Porque a gente tende a prestar mais atenção mais no 7 do que em outra coisa. Então, parece que o produto é mais barato do que ele verdadeiramente é. Ele parece que ele está relativamente próximo dos R$7, quando na verdade ele está quase R$8. Então, nós como consumidores, a gente tem algumas coisas a gente presta mais atenção e outras coisas a gente presta menos. Então, ontem eu passei numa loja aqui perto de onde a gente trabalha no Porquê, e eu vi o House. O House agora tem duas embalagens diferentes. Ele está transitando para essa nova aqui. Coisa interessante do House é que as duas estão sendo vendidas. Então, é o mesmo produto aqui. Foi até olhar a composição. O que muda nessa nova, que a empresa diz, é que a embalagem agora das balas tem plástico em volta, então não derreteria por causa do papel. Vende-se pelo mesmo preço. É o mesmo preço, né? Então o que importa, o que a gente olha como consumidor quando vai na loja, é o preço. Eu fui prestar atenção, essa aqui tem mais produto do que essa. Essa menor aqui, 28 gramas. Essa maior, 34 gramas. Então, ainda que elas tenham o mesmo preço, a hora que a gente olha na gôndola, essa é mais cara, porque ela tem menos produto. Quanto mais cara, 20%. Não estou falando que a empresa fez isso para aumentar preço, eu não sei. Eu só estou falando que a gente precisa prestar atenção, ainda que eu acho que os produtos, no fim das contas, são diferentes, ainda que a composição da bala seja igual, mas é bom prestar atenção que esse aqui é bem mais caro. 20%. Se você lembrar de algum outro produto que teve substituição na embalagem, esse tipo de coisa, e viu que um ficou, por exemplo, menos pesado que o outro, e de repente isso seria como se fosse um aumento de preço, manda um exemplo aqui para nós. Por hoje é isso, pessoal. A gente volta a conversar na semana que vem. Compartilhe e curta o nosso conteúdo, deixe seu comentário. A gente está nas redes, a gente está aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Dá uma olhada também no nosso site, lá tem bastante conteúdo, porquê.com.br, e a gente conversa de novo na semana que vem. Um abraço!